Olá a todos, estamos mais uma vez reunidos para a disciplina do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, o Ensino de Sociologia no Brasil, Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Alagoas. Hoje a temática central é a reintrodução do ensino de Sociologia no Brasil, e nós temos como convidado hoje o Amaury César Moraes, professor aposentado pela Universidade de São Paulo, uma grande referência na temática do ensino da ciência e sucesso no Brasil, referência tanto enquanto intelectual, pesquisador, mas também como militante, esteve diretamente envolvido no processo de reintrodução e também muito envolvido no processo de construção de uma proposta didática pedagógica para o ensino de sociologia, tendo uma participação direta nas SOCEM de 2006, que acabou culminando no retorno da sociologia em 2008, né, a partir da reintrodução. Então, Amaury César, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui conosco nesta manhã, e já passo a palavra para que você possa fazer a sua exposição. Obrigado. Muito obrigado, Cristiano. Bom dia a todos e a todas. Para a gente começar a conversar, eu queria agradecer, então, esse convite, pelo convite, né, para poder participar e, mais uma vez, dar a minha, assim, possível contribuição para os debates. Bom, eu creio que todos devem ter lido esse texto meu, né, publicado, acho que em 2011, né, sobre a campanha mesmo, né. Então, eu acho que eu não vou percorrer novamente essa discussão de todo o processo, mas eu vou destacar alguns pontos e depois eu acho que as dúvidas, as questões, né, vamos dizer, até as provocações, podem ficar para a questão o período, né, a parte das perguntas de todos. Bom, então, vou falar, a ideia mesmo é de reintrodução, né? Primeiro, começa, eu acho, com essa palavra, reintrodução. Porque a sociologia, todos sabemos, né, nós da área, que ela teve um processo de intermitência no currículo do ensino secundário brasileiro. Ela começou já antes mesmo da existência dos cursos de ciências sociais, já estava presente no fim do Império e começo da República, né? Já em 1890 tem uma lei, uma decisão do Ministério, na época, o Ministério da Instrução Pública, por parte do Benjamin Constant, colocando a disciplina. E depois ela vai, ora ela está presente, ora está ausente do currículo. Então, a ideia de reintrodução, a partir de, digamos assim, de 1996, alguns poderão colocar até a partir de 1983, 82, 83, né, a volta paulatina dela. Mas a campanha mesmo, a campanha de volta, marcaria a partir de 96, com a nova LDB, a 9394 de 96, quando a disciplina é citada, né, junto com filosofia, como sendo uma disciplina que viria a contribuir para a formação da cidadania, né? Então, aí começa um processo um pouco mais consistente, digamos assim. Participaram desse processo tanto o sindicato quanto a academia. Começou pela mão do sindicato, até antes mesmo pela mão de sociedades ou associações de professores de sociologia, né, ou de sociólogos, antes da existência até do sindicato, e depois acabou se irmanando, né, se juntando com a academia. O que acontece? É um período em que os sindicatos, isso eu diria 1980, ou até antes, assim, pouco depois da lei dos militares, que fez a reforma da educação, que é a 5692 de 71. Então, começa a haver uma luta de sindicatos e associações
de sociólogos pela introdução ou reintrodução de sociologia. É uma luta, é uma campanha que vem, mas muito vagarosa, até chegar no tempo da LDB, a 9394/96, quando, então, os sindicatos se aproximam da academia, de professores universitários, propriamente. É o caso, por exemplo, da minha própria presença, da presença do Nelson Tomasi, da professora Anita Randfas, a professora Luiz Helena, o Nelson Tomasi, a Elizabeth Guimarães, todos nós entramos, da professora Ileise, todos nós fomos entrando, a partir da universidade, vamos dizer assim, nos debates sobre a reintrodução da sociologia. Bom, eu queria dizer, essa junção das coisas, tanto do sindicato quanto da academia, não foi um processo muito simples, muito fácil, porque ambas as corporações têm desconfiança, ou tinha desconfiança em relação à outra. Uma por ser, assim, dita como muito corporativa, né, os sindicatos, que só se preocupava, então, com a presença da disciplina, na verdade, com a presença do profissional sociólogo, como se fosse dar emprego para sociólogo, e a outra, a academia, muito preocupada, muito, assim, cuidadosa com os conteúdos e quem são esses que vão ensinar sociologia. E isso percorreu um bom período e, vamos dizer, até hoje talvez ainda esteja muito presente nos debates, né? Então, foi muito difícil, e só foi possível porque alguns de nós começou a pôr o pé nas duas canoas, né? Tanto participar de eventos dos sindicatos, quanto participar de eventos da academia, né? Então, eu poderia dizer assim, por exemplo, nós, no caso do Estado de São Paulo, e mesmo em nível federal, fomos em eventos que eram organizados ou pelos sindicatos, como, por exemplo, os chamados congressos de cursos ou encontro de cursos, que era patrocinado, por exemplo, pela Federação Nacional e pelo Sindicato de Sociólogos de São Paulo, que eram encontros, assim, na verdade, íamos nas universidades para debater, junto com os alunos e com os professores de ciências sociais, sobre a disciplina, a presença da disciplina. E isso era organizado com uma vista, assim, a partir dos sindicatos, mas já tentando colocar um pé dentro da academia. Por outro lado, a academia também começou a abrir seu espaço para um debate maior sobre a presença, né, do profissional de ciências sociais, um sociólogo, na educação, fazendo um certo rearranjo até mental, né, porque sempre a academia teve uma posição de não se preocupar com o mercado. No nosso caso, nas ciências sociais, sempre teve uma certa crítica de se submeter, assim, os protocolos da academia ao mercado de trabalho. Então, isso foi um processo relativamente difícil, mas que a gente foi tentando construir, né? Eu e vários outros, como eu disse, começamos a participar de eventos, tanto de um lado quanto do outro. Ou esses encontros e congressos de cursos, organizados pelos sindicatos, ou, por exemplo, a SBS, né, os congressos da SBS, e também a ANPOX, os encontros da ANPOX. Tivemos, então, também participação de professores, digamos assim, propriamente dos cursos de ciências sociais, como foi, por exemplo, em boa medida, a presença tanto da professora Heloísa Martins, quanto do professor Tom Dwyer, a professora Heloísa da Universidade de São Paulo e o Tom Dwyer da Universidade de Campinas. Bom, e isso foi importante, a presença deles, porque eles estavam nessa época, isso é fim dos anos 90, começo dos anos 2000, estavam também na SBS, eram dirigentes da SBS.
E, com isso, eles favoreceram a nossa presença, que vinha mais dos sindicatos, nos eventos das academias. Tudo isso, vamos assim, com o objetivo de legitimar a presença da disciplina Sociologia no ensino médio. Na época, ainda até 96, chamado segundo grau, a partir de 96, chamado ensino médio, né, o curso. Bom, essa presença, então, a gente pode dizer assim, que foi tanto coletiva, tanto, assim, a partir de instituições como a academia e o sindicato de professores, também sindicatos de professores, no caso, muitas vezes, no caso do Estado de São Paulo, da APOESP, no Rio de Janeiro também, sindicato de professores do Rio de Janeiro, sindicatos particulares de professores, então, e os sindicatos de sociólogos ou as associações de sociólogos. No caso do Rio de Janeiro, principalmente a APSERG, a Associação de Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro, que teve uma presença até muito mais forte no caso do que o Sindicato do Rio de Janeiro, Sindicato Sociólogo. Em São Paulo, a ASESP, a Associação dos Sociólogos de São Paulo, acabou cedendo mais espaço para o sindicato, que tinha uma formação mais forte. Tivemos no Sindicato dos Sociólogos do Rio Grande do Sul, do Paraná, e de vários outros estados. Isso na parte dos sindicatos como instituições. Na academia, então, principalmente a SBS e a ANPOX. As associações, as sociedades como a Sociedade de Antropologia, a ABA, ou a Sociedade de Ciência Política, a BBC, tiveram muito pouca presença nesse momento inicial. Tiveram depois, começaram a participar depois, até por conta de que alguns professores assim, universitários eram mais tendentes ou à ciência política, mais tendentes à antropologia. E por isso eles meio que tentaram trazer essas sociedades para os debates. Mas, no momento de toda a campanha, teve mais presente mesmo a SBS e a ANPOX. Na verdade, a ANPOX era muito mais um espaço do que propriamente uma sociedade que lutava por isso. Era mais um espaço que nós participamos várias vezes de vários eventos nos encontros da ANPOX em Caxambu, mas a SBS não. A SBS era uma sociedade que tinha uma boa parte de membros que participavam mais ativamente. Todos nós éramos membros da SBS, inclusive. Então, teve assim, uma presença de coletivos, instituições, sindicatos de sociedades científicas, e teve também de indivíduos, porque os indivíduos muitas vezes faziam parte de algumas atividades que fugiam de um e de outro, por exemplo, em nível governamental. Só para citar o caso, tanto assim, vamos dizer, secretarias de educação estaduais, quanto participando do Ministério da Educação, né? Por exemplo, quando a gente vai falar das orientações curriculares, o Ministério da Educação chamou as várias entidades científicas para discussão sobre currículo e, entre elas, foi chamada a SBS. Lá fomos nós representando a SBS. No caso, eu, o Nelson Tomás e a professora Elizabeth Guimarães. É importante tanto uma coisa quanto outra, eu não descartaria, não só por ter estado presente nessa situação, né, como indivíduo, muitas vezes, mas porque essas coisas, às vezes, acontecem mudando um pouco o panorama do processo, né? Quer dizer, as sociedades, às vezes, participam, têm todos os seus eventos, mas nem sempre elas conseguem, contribuir como entidade. Por isso, os indivíduos acabam entrando e também participando, né, dos debates. No período em que os sindicatos fizeram parte, eu destacaria o professor Paulo Martins, do Sindicato de Sociólogos, e o professor Lejane Mato Grosso Xavier de Carvalho, da Federação, na época era presidente da Federação dos Sociólogos do Brasil, né? Tiveram muita importância também eles, porque eles abriram espaço
para a gente que era da academia a partir dos sindicatos, né? E começamos a participar, ter toda uma atividade a partir dos sindicatos. Depois, conseguimos juntar as duas, assim, as duas corporações, os sindicatos e a academia. Bom, a nossa questão era, muitas vezes, um debate de tornar importante, legitimar o ensino de sociologia, tanto do ponto de vista das secretarias de educação ou do Ministério da Educação, quanto das sociedades científicas. É, mais uma vez, esse debate que eu acho que é importante e que aparece talvez pouco até nos documentos, nos artigos, que é, vamos dizer assim, a falta de legitimidade. Porque já era isso, era um debate antigo. Se vocês pegarem, por exemplo, o primeiro Congresso Brasileiro de Sociologia, feito em São Paulo, em 55, o professor Florestan Fernandes apresenta o texto dele, que é um texto seminal, um texto importantíssimo, né, que eu acho que todos devem ler, porque ele debate, vamos dizer assim, não só, como ele diz, não é para dar emprego para sociólogo, mas é justamente para interferir na educação, como sendo a presença da sociologia é já, assim, uma intervenção na educação, no campo da educação, né? Já nesse congresso havia um debate muito grande. Quem lê a parte final dos debates todos percebe um certo conflito. Porque imagina, o professor Florestan Fernandes era alguém importantíssimo já na época, e ele não vai trazer as pesquisas dele sobre negros, sobre os tupinambás, não, ele vai trazer justamente o quê? O ensino de sociologia na escola secundária, que era um tema absolutamente fora, né, do escopo do Congresso. Nenhum sociólogo ali estaria preocupado com uma coisa dessa. Mas como o professor Florestan Fernandes nunca foi alguém assim de trabalhar no normal, sempre foi alguém que procurou ver, questionar, sempre apresentou um questionamento. Só como anedota, um dia ele foi chamado aqui no Instituto de Estudos Avançados da USP para fazer uma palestra. A primeira pergunta que ele fez para o pessoal é assim: vocês são avançados em quê? Né? Instituto de Estudos Avançados. Então, ele era uma pessoa extremamente questionadora. Então, quando ele traz o tema, o ensino de sociologia na escola secundária brasileira, num congresso de sociólogos que tratou de Deus e o mundo, né, de toda a história de sociologia e coisa e tal, todos os vários temas de sociologia naquele momento, ele trouxe um absolutamente fora assim, do normal, da expectativa. E teve todo um debate posterior que era justamente saber o que é que vão ensinar. Será que nós não vamos fazer parte de uma coisa enciclopédica? Há todo um debate extremamente interessante que ocorre depois e que, de algum modo, percorre até os dias de hoje, né, a situação. Então, uma questão que a gente sempre teve presente, e, vamos dizer assim, a gente percebe isso nos vários textos, é essa busca da legitimidade. Tanto é que as primeiras pesquisas feitas a partir dos anos 90, vamos dizer assim, são sobre a história da sociologia. Né? Então, nós tivemos um primeiro momento de pesquisas muito uma historicização da sociologia. Por quê? Eu entendo, essa é a minha hipótese sobre isso, que era justamente, ao descrever a história da sociologia, do ensino de sociologia, né? Esse processo todo, como é que ela entra, como é que ela sai, havia uma busca de legitimar a disciplina no ensino secundário. Tudo isso por conta de que, justamente, a questão era por que a sociologia é intermitente no currículo? Por que ela entra e sai, entra e sai? E aí também se coloca um segundo debate. Né? Uma é a questão da legitimação, o outro é explicar a intermitência da sociologia. Por que ela entra e sai do currículo? A explicação que ficou durante muito tempo muito presente, talvez até hoje, pelo menos eu vejo em alguns textos por aí,
é que ela é uma disciplina crítica e, por ser crítica, ela entra no currículo quando o país está em estado democrático e sai do currículo quando o país entra em estado autoritário, que o nosso país tem essa também doença de intermitência de autoritarismo e democracia, né? Eu mesmo questiono num dos textos, eu acho que em vários textos, mas em alguns em particular, que esse tema é um tema, vamos dizer assim, que é muito mais uma releitura a partir dos anos 80, quando a sociologia começa a entrar no currículo, que é um debate feito contra a ditadura, de que a sociologia teria saído do currículo com a lei dos militares, a 5692/71, quando, na verdade, não é isso. Ela sai do currículo em 42, com a reforma de Gustavo Capanema, ainda durante o Estado Novo. E tento demonstrar que, em vários períodos autoritários, a disciplina esteve presente. Por exemplo, em 25, quando ela entra durante o governo de Arthur Bernardes, um governo autoritário, quando ela é reforçada, digamos assim, em 31, 32, durante o governo provisório de Getúlio Vargas, pelas mãos de Francisco Campos, que era um autoritário, né, todo mundo sabe, escreveu textos e elaborou e participou até da elaboração do ato número 1 do golpe de 64, da junta militar de 64, ele foi um dos redatores, né? E depois, em 37, com o golpe do Getúlio Vargas, do Estado Novo, a disciplina permanece e vai até 42. Em 42, as coisas mudam, aí é a minha outra hipótese, né, de que a disciplina sai do currículo muito mais por uma questão de um debate pedagógico do que propriamente um debate político. Vamos dizer, é um dos textos que eu também elaborei, falei um pouco dessa questão, né, que é, vamos dizer assim, a disciplina em 42 não sabia muito bem o que ela era, se ela era parte do curso científico ou parte do curso clássico de letras, né? Ela não sabia se era literatura ou ciência, e por isso, vamos dizer assim, ela sai do currículo e só vai voltar, de 42, só vai voltar propriamente nos anos 80 e mais oficialmente a partir de 2008. Ela é um longo período. Então, há um debate aí que é feito muito mais, eu acho, a partir do ponto de vista dos anos 80, quando há um processo de redemocratização do Brasil, e começa a luta de retorno da sociologia no currículo. E aí, a leitura que se fez é essa, de que o golpe de 64 teria tirado a sociologia, por isso a sociologia, sendo crítica, não poderia fazer parte. Bom, nós levamos de 85 até 2008, vamos dizer, 23 anos, de período, digamos, democrático, para voltar, para reintroduzir a sociologia. Então, não é bem isso, do meu ponto de vista, né? Vamos dizer assim, fazendo um contraste com esse argumento, eu diria que não, a sociologia entra no currículo quando ela consegue provar que ela é uma disciplina que fará uma intervenção no campo da educação. Ela é necessária educacionalmente, vamos dizer assim, para a formação dos jovens, não só para a formação da cidadania, que parece às vezes uma coisa meio, vamos dizer assim, abstrata, quase um abstracionismo, mas quando se percebe que ela tem métodos, quando ela tem formas de intervenção mesmo. Quando, sobretudo, ela tem, vamos dizer assim, conteúdos que sejam importantes para a educação. Então, aqui é justamente uma questão que eu acho que é extremamente interessante. Nós, professores de sociologia, né, eu já fui professor de sociologia no ensino médio, depois fui professor de metodologia de ensino de ciências sociais na universidade, sempre tive como uma coisa importante a gente ter conhecimento do campo pedagógico, porque um debate importante que a gente tem que fazer é com o campo pedagógico também, para legitimar a disciplina. Então, a disciplina, no primeiro momento, as pesquisas, os trabalhos começam a ser
sobre o histórico como uma forma, do meu ponto de vista, de buscar uma legitimidade da disciplina, e depois esse campo de pesquisa começa a variar, e um importante campo de pesquisa passa a ser sobre as próprias propostas pedagógicas, ou um debate sobre os conteúdos de ensino, e um debate sobre os métodos de ensino. Isso eu acho extremamente importante e interessante, embora isso justamente traga uma certa, eu diria assim, um certo questionamento do campo das ciências sociais, dizendo que, então, o ensino de sociologia deveria estar no campo da educação e não no campo das ciências sociais. Coloco aqui já também um outro debate, observa, eu estou aqui acumulando debates ou questões, que é, quando se fala que o ensino de sociologia é um subcampo, de que campo é? É do campo da educação, pedagogia ou da educação, ou é do campo das ciências sociais? Ou mesmo do campo da sociologia? É uma questão ainda que eu mesmo não tenho muito bem resolvido, né? Porque a gente tem um pé em cada canoa, né? É um pé no campo da educação, porque a gente tem, justamente como eu disse agora, temos de conhecer o campo da educação, legislação educacional, assim, questões de currículo, questões de metodologia ou recursos didáticos, mas temos também que conhecer os conteúdos, e os conteúdos não vêm do campo da educação, vêm justamente das nossas ciências de origem, né? Vamos assim, da sociologia, da antropologia e da ciência política. E eu veria, no primeiro texto que eu escrevi, que foi publicado no Tempo Social, não é o primeiro texto é de 99, mas no texto que eu publiquei no Tempo Social, eu discuto um pouco que a metodologia de ensino de ciências sociais, de sociologia, talvez devesse buscar inspiração assim, na metodologia de pesquisa do campo das ciências sociais. Eu entendo que, então, nós devemos também ter um pé no campo da sociologia ou das ciências sociais para nos, vamos dizer assim, inspirar, né, para abrir nossa imaginação, para que a gente pudesse fazer um trabalho de recorte de conteúdos e recorte de métodos de ensino a partir de métodos de pesquisa também. Fazer um certo trabalho nesse sentido. Bom, então, veja aí, nós temos aqui quase que um grande programa de pesquisa sobre ensino, de sociologia, em que todas essas questões são temas de debate e temas de pesquisa, ainda de aprofundamento. Até mesmo o histórico da presença da disciplina no currículo ainda está por merecer um trabalho mais alongado. Eu acho difícil de se conseguir fazer uma síntese completa. Eu mesmo tentei e não consegui. Eu vejo por aí outros apresentando outras situações, algo como o próprio Cristiano fala no texto que faz parte do debate de hoje, né? Que é que alguns ficaram discutindo a coisa em nível nacional e outros ficaram discutindo a coisa em nível local, extremamente local, de modo que muitas vezes não se conseguiu fazer o trabalho de juntar uma coisa com a outra. Eu acho que é um processo, às vezes, é assim mesmo, né? Você faz as pesquisas miúdas e vem alguém que faz, talvez, a síntese graúda, nacional, que é uma coisa até que eu também discuti como sendo uma coisa interessante de se debater, né? E quando a coisa fica muito nacional, às vezes ela fica abstrata, né? E por isso é necessário voltar para o local. Esse eu acho que é o jogo da ciência, né? É o indutivismo e o dedutivismo, vamos dizer assim, ainda muito presente. Queria falar apenas agora, só para concluir, mais uns 2 minutinhos, sobre as orientações curriculares. Então, a certa altura dos debates, o Ministério da Educação, por conta de que o ensino médio, durante o governo, depois do governo Fernando Henrique, entrando no governo Lula, se tornou uma questão
um grande problema, porque com a chamada progressão continuada, muitos alunos saíram do ensino fundamental e passaram para o ensino médio, de imediato. Então, aumentou muito o número de alunos no ensino médio. Então, o ensino médio passou a ser um problema. Por quê? Porque, sobretudo, não tinha recurso e não era estruturado. Fora que o nome ensino médio já apresenta uma certa falta de identidade. E aí o governo Lula organizou um evento, né, um tipo de congresso, para a discussão sobre ensino médio. E nesse congresso, nesse evento, é que eu, representando a Sociedade Brasileira de Sociologia, e vários outros de outras sociedades, questionamos a política anterior, que vinha do governo Fernando Henrique Cardoso, que eram chamados PCNs, e questionamos para a apresentação de uma proposta mais condizente. E foi justamente a proposta da organização das chamadas orientações curriculares de ensino médio, em que eu, então, fui nomeado como coordenador de uma equipe de sociologia, chamando o professor Nelson Tomasi e a professora Elizabeth Guimarães, que vinha há muitos anos, desde os anos, começo dos anos 90, né, participando de debates, e acabamos elaborando, né, uma proposta curricular, que não é propriamente curricular no sentido de lista de conteúdos, que nós nos recusamos a fazer, mas justamente de orientações mesmo, que tem, então, aspectos históricos, didáticos, né, questionadores, assim, de cunho até filosófico da presença da disciplina, e fizemos propostas muito mais de orientação didático, de conteúdo, mas orientação e não tanto, vamos dizer assim, definição desses conteúdos. Essa proposta acabou trazendo como um questionamento importante uma certa visão sobre o sentido da disciplina. E nós escrevemos ali duas palavrinhas que acabaram sendo meio que dominantes e incontornáveis, que é a desnaturalização e o estranhamento, como sendo dois princípios básicos para que a disciplina pudesse organizar seus conteúdos, seus materiais didáticos todos, seus recursos, né, suas metodologias, assim por diante. E estão até hoje aí num debate, que até o próprio Cristiano, há pouco, apresentou um debate querendo propor alguma coisa que vá além desses dois termos, que possa, então, favorecer uma discussão mais atualizada. Bom, eu acho que paro aqui, já gastei um pouco mais do meu tempo e estaria à disposição para um debate. Observa, eu não quis fazer a cronologia novamente, porque vocês leram, todo mundo sabe, né? Mas estou disposto a discutir ponto a ponto, se for o caso, cada momento, e estou aqui à disposição. Agradeço a atenção de vocês, desculpe se fui prolixo, se fui exagerado, se fui, às vezes, muito pessoal, estou aqui à disposição.